Olá! Ontem houve o debate entre os candidatos à presidência e a primeira fala do ex-presidente Lula foi questionar sobre quantas universidades foram construídas durante a pandemia pelo atual governo. Vamos combinar que não foi lá uma pergunta muito inteligente, já que nos anos de pandemia todas as universidades foram fechadas e todo mundo obrigado a ficar em casa, né? Inclusive, nesse período de pandemia, o governo Bolsonaro fortaleceu o programa de educação domiciliar. Mas esse é assunto para outro vídeo. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre como foi o período do governo PT no tocante a obras públicas no Brasil. Quais foram as obras que Lula deixou para o Brasil durante os seus 8 anos de mandato? Assistam essas reportagens que foram transmitidas no período em que o PT estava no governo sobre as obras que o PT fazia pelo Brasil. Para concluir as obras paradas em todo o país, seria preciso desembolsar pelo menos 40 bilhões de reais. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Aqui em Goiânia existem mais de 10 centros municipais de educação infantil que estão com as obras paradas. Aqui na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, este centro de artes e esportes unificados começou a ser construído em 2013. Em 2017, as obras foram totalmente paralisadas. Aqui em Teresina, a duplicação da BR-343 começou ainda em 2012, mas até agora não foi concluída. Das quase 5 mil obras do governo federal que estão paralisadas, a conclusão de todos esses trabalhos agregaria mais de 115 bilhões de reais à economia brasileira e geraria 500 mil empregos. Algumas dessas obras, pela dimensão, se tornaram símbolos da corrupção e do desemprego. No Rio, uma estrada de R$500 bilhão, hoje fechada pelo crime. Na Bahia, o maior guindaste da América Latina produz apenas sombra. O guindaste do estaleiro Enseada é um dos maiores exemplos de desperdício de dinheiro público no país. O Golias, capaz de estar até 1.800 toneladas, é o coração de um empreendimento que custou R$3 bilhões. Tem uma altura de 150 metros, o equivalente a um prédio de 50 andares. No entanto, tudo isso aqui está parado há 4 anos, apenas ocupando um espaço que antes era dos pescadores. A Petrobras informou que só na Via Urros foram investidos R$472 milhões. Relatório do TCU apontou sobre preço e superfaturamento na estrada, que custou em média R$26 milhões por quilômetro. Uma das estradas mais caras do país hoje está desse jeito, abandonada e teve os acessos bloqueados por traficantes. Foi falado no debate também sobre empréstimos que o BNDES, durante o governo do PT, fez de forma fraudulenta para outros países e nunca foram pagos. Assistam. A partir dos governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES impulsionaram a Odebrecht mundo afora. A situação muda quando a própria Odebrecht assume na justiça americana ter pago quase $800 milhões de propina em 12 países, incluindo a República Dominicana. Agora, a obra da usina entrou na mira da polícia e da imprensa. A República Dominicana ha sido señalada por la constructora brasileña. Outra obra sob investigação é esta represa construída pela Andrade Gutierrez para abastecer produtores rurais da região oeste do país. Uma obra de $250 milhões, 780 milhões de reais. A barragem, também financiada pelo BNDES, foi inaugurada no ano passado pelo atual presidente Danilo Medina. Que venha o setor externo Danilo Medina está no segundo mandato. As duas campanhas eleitorais vitoriosas foram dirigidas por um publicitário bastante conhecido no Brasil, João Santana, o mesmo marqueteiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
Santana e a mulher Mônica Moura tiveram a prisão decretada pela Operação Lava Jato justamente quando estavam na República Dominicana. É importante ressaltar que no contrato firmado com o banco, se o país que fez o empréstimo não pagasse a dívida com o BNDES, quem deveria pagar seria o governo brasileiro com recursos do FGE. E adivinha? Foi o que aconteceu com os empréstimos concedidos a Moçambique e Venezuela. Ou seja, o governo do PT deixou os cofres públicos como fiador dos empréstimos feitos aos seus amiguinhos. E o povo brasileiro foi roubado 2 vezes. Com os 8 bilhões de reais financiados pelo BNDES na República Dominicana, daria para investir muito em saúde. Para equipar um leito de UTI, precisamos de cama, respirador, monitor e outros equipamentos. Tudo isso sairia por R$90 mil. Veja só então a conta final. Com os 8 bilhões, seria possível instalar 88 mil novos leitos de UTI no Brasil. É só uma comparação, já que não se pode voltar atrás. É chocante porque envolve cifras milionárias, mas necessária para que se saiba onde foi parar parte do dinheiro dos brasileiros.